Fábio, sei que de uns tempos para cá estou desiludido com algumas coisas. Tenho perdido a vontade de ir à igreja, no Emaús e até de tocar o violão que tanto gosto. Para mim tudo parece ser forçado. Tenho tentado todas as noites rezar, pedir a Deus para me ajudar, mas para mim tudo está sendo muito difícil. Como posso resolver isso? E tento e quero ter mais fé. Todos nós precisamos entender que a fé é um dom que nós recebemos de Deus e que precisa ser renovado. A nossa adesão ao Cristo precisa de ser renovada todos os dias. Muitas vezes o nosso desânimo espiritual acontece quando nós nos esquecemos que trabalhar para o reino não é o mesmo que viver o reino. Trabalhar para o reino faz parte, mas antes do trabalho é preciso a experiência de querer essa pertença. Deus não pode fazer absolutamente nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. Muitas vezes o nosso esmorecimento espiritual, ele se dá pelo excesso de trabalho. Porque quando a gente trabalha demais, eu vou, toco na missa, canto, trabalho, faço, realizo, participo da equipe tal, eu corro o risco de achar que esse ativismo já é a minha participação. Eu corro o risco de pensar que toda a minha experiência de fé se reduz a essas atividades, mas não. A experiência de fé passa, antes de qualquer coisa, pela minha oração pessoal, pela minha vivência da palavra, pelo meu cultivo particular deste Deus que habita em mim, na minha experiência de conhecê-lo, de mergulhar cada vez mais no seu mistério. Agora, quando eu não tenho essa vida íntima com Deus e eu me limito a trabalhar por Ele, em pouco tempo o sentido vai embora. A gente se cansa, a gente se decepciona, a gente começa a achar que os defeitos das pessoas já são motivo suficiente para fazer a gente desistir. Por isso que eu sempre digo, o trabalho que a gente refaz dentro da igreja não é dar nada mais, nada menos que uma mera desculpa que Deus tem para mexer na nossa história. Porque quando eu estou trabalhando para Ele, eu tenho que me expor, eu tenho que lidar com os outros, e automaticamente, ao me expor e ter que lidar com os outros, os meus defeitos e qualidades vêm à tona. Aí é a oportunidade que eu vou ter de me melhorar o que eu sou. Não é verdade? Não posso esgotar a experiência que faço de Deus no trabalho que eu realizo. Senão nós vamos acreditar que estar lá dentro da igreja, de fazer isso e aquilo, possa ser já motivo de salvação para nós. O meu trabalho dentro da igreja, dentro da pastoral, pode ser um instrumento de salvação. Ou, dependendo da maneira como nós trabalhamos, dependendo da maneira como nós lidamos com a missão que Deus nos dá, ela pode ser causa de condenação. É um perigo. Eu me recordo que logo quando fiquei padre, há uns 8 anos atrás, eu acompanhei um caso de perto de um senhor que se entusiasmou, teve uma conversão, foi trabalhar dentro da igreja. Em pouco tempo ele já era coordenador da comunidade. E eu comecei a acompanhar e a identificar que aquele trabalho começou a despertar dentro dele uma série de coisas que pertenciam ao contexto do homem velho. Aquele homem antes da conversão. O orgulho, a arrogância. Começou a tratar mal as pessoas que estavam com ele. Começou a achar que aquela autoridade que ele tinha dentro da igreja lhe conferia essas bobagens, que às vezes a gente acha, Às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa, que a gente é importante demais. Essas bobagens que se a gente não cuida, cresce dentro do coração da gente. E a coisa foi avançando de uma maneira, gente, foi ficando tão destruidor aquilo para ele, que em um determinado momento ele quase agrediu uma pessoa dentro da sacristia, numa discussão acalorada lá, que ele queria ter razão na história. E eu presenciei a cena. Depois, com toda a liberdade que eu tinha com ele, eu disse: posso te dar um conselho?
Deixe todo o trabalho que você ainda não estava preparado para ter autoridade, nem tampouco para trabalhar para o reino de Deus. Você ainda estava vivendo o seu processo de namoro com o Senhor. Deveria ter vivido mais tempo. Porque se você não estiver verdadeiramente apaixonado por Jesus, nenhum trabalho seu poderá fazer bem. A ação humana, ela pode machucar. Se ela não estiver revestida de Deus, ela machuca, ela magoa, ela estraga. E isso pode parecer estranho, né? Um padre dizendo a um fiel que ele deveria, pelo bem de sua alma, deixar o serviço na igreja. E volte a participar das celebrações. Volte a ter o prazer de entrar dentro da igreja só para rezar. Para comungar com a comunidade, para celebrar com a comunidade, porque você ainda não está preparado para o trabalho. Para a gente trabalhar para Deus, a nossa conversão tem que estar em dia. Porque senão, minha gente, o nosso trabalho se transforma no lugar da nossa condenação. Pode observar. Quantas pessoas às vezes você conhece, que estão lá 20, 30 anos à frente de uma pastoral, que já estão totalmente esvaziadas de mística, porque só trabalham. Deixaram de ter amor por aquilo que fazem. Não preciso ir longe, não. Eu como padre, você que é padre que me assiste, seja honesto. Em muitos momentos da sua vida sacerdotal, se você não cuida, o seu ministério se transforma num trabalho só. A gente corre o risco de virar operário do reino, né? A gente executa, vou lá, presido uma missa, celebro isso, celebro aquilo, atendo uma confissão, vou atendo um doente. Se a gente não cuida, o nosso ativismo mata a nossa experiência nisso. Às vezes é muito melhor, na igreja, a gente trabalhar um pouquinho menos e balancear o trabalho com a vida espiritual, com a sua vida de oração, que você assassinar o seu processo místico pelo tanto que você se apegou ao trabalho e pelo tanto que você fez. E aí a gente deixa de dar testemunho, a gente deixa de fazer bem, não é? Você vai pesando o seu coração. Esse é o problema das nossas pastorais. Todas as nossas comunidades, eu não tenho medo de errar ao dizer isso. Todas as nossas comunidades estão sofrendo com o ativismo. Os padres, as freiras, dos leigos. Por isso, nós estamos dando a Deus o nosso trabalho, mas a gente não está dando a Deus muitas vezes o nosso coração. Se eu não permito que Deus more em mim, como é que eu posso querer fazer alguma coisa por Ele? Eu já vi em muitos lugares, graças a Deus diminuiu um pouco, né? Mas em outros tempos, dentro da renovação carismática, os servos, que são aqueles que usam os coletes, né, coloridos para diferenciá-los do povo, quantas vezes eu vi servos com extrema grosseria, arrogantes, porque achavam que aquele colete, ao diferenciá-lo, lhe colocava numa condição favorável. Não. A Sagrada Escritura diz que a verdadeira autoridade está no serviço. Eu tenho autoridade e ao reconhecer a autoridade que o Senhor me dá, é para prestar um serviço, só tem sentido assim. As nossas vidas em comunidade, meu Deus do céu, como é perigoso a gente virar um grupo de pessoas que moram juntas, mas que não tem sentido nenhum. A vida perde o sentido, perde o sabor, se a gente se distancia da mística que nos reúne. Eu quero trabalhar para Deus. Eu trabalho para Deus o tempo todo. Mas eu preciso que, antes de trabalhar para Deus, que Deus trabalhe em mim. Porque só para isso o trabalho para Deus tem sentido. É porque ao trabalhar para Deus, eu estou dando a Ele a oportunidade que Ele trabalhe. Por isso eu convivo, tenho dificuldades, isso, aquilo. E no momento que essas dificuldades aparecem na convivência, porque nós somos todos humanos, a igreja é humana, ela é pecadora, no momento em que essas dificuldades aparecem, aí é que vai prevalecer o nosso espírito cristão ou não. Se somos cristãos, se já estamos evoluídos nessa vida em Deus, nós saberemos identificar os nossos limites
cortá-los e recomeçar. Senão, nós vamos morrer com todos os nossos defeitos nos agulhando, nos machucando e o pior, dando um testemunho terrível para aqueles que não acreditam. Você sabe que o ateísmo no mundo, ele é gerado justamente por nós que cremos. Porque no momento que aquele me vê, eu digo que creio em Deus, mas o outro me vê tendo uma atitude de desumanidade, de injustiça, de arrogância, ele não vai acreditar em Deus justamente para... Bem, que Deus é este que esse cara diz acreditar, se ele não colocou no coração dele coisas boas? Então o ateísmo é gerado por nós que cremos. Agora, quando nós estamos vivendo a dinâmica deste Deus na nossa história, aí sim, nós seremos um instrumento de transformação onde a gente for. Sem arrogância, sem prepotências, mas por isso, muito cuidado, viu? Se você já tem muito tempo que você está trabalhando para Deus, tente fazer esse balanço. Se o tanto que você trabalhou para Ele, se Ele trabalhou também em você. Se você trabalhou mais do que Ele trabalhou em você, cuidado. Pode ser que seu trabalho esteja sendo para você um instrumento de condenação e não de salvação. Coordenador disso, coordenador daquilo, cuidado. E vai contar no fundo, no último momento, é o quanto Deus coordenou você. Mas é o quanto Ele coordenou você. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é verdade? O que vai nos salvar ao final de tudo é isso. É o tanto que a gente amou, é o tanto que a gente foi solidário, é o tanto que a gente foi verdadeiro, é o tanto que a gente foi fiel, é o tanto que a gente foi bondoso, harmonioso, gerador de harmonias, gerador de coisas boas. É isso que vai valer no final. Ou você acha que Deus estará lá com o seu currículo? Ah, foi coordenador da pastoral tal, foi coordenador disso, foi coordenador daquilo, papapá. Não creio. A partir do testemunho que Jesus nos dá, nós não temos o direito de crer nisso. Porque o Deus que Jesus nos ensina não é legalista. Ele é justo e amoroso. Ele é fraterno. Ele é eterno. E quer colocar em nós tudo isso. Então, meu filho, muitas vezes o desânimo vem. O desânimo do trabalho nasce. É porque nós já não estamos vendo mais os frutos de Deus na nossa vida. Não adianta nada eu querer que os frutos estejam no quintal do outro, se eu não promovo o crescimento deste mesmo fruto no quintal da minha vida. Mas é uma luta. Eu preciso viver essa dinâmica o tempo todo, eu preciso estar alerta, eu não posso brincar, porque senão eu também corro o risco de me esquecer de tudo isso, cair no ativismo. Muito obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, hoje para falar de um tema tão especial, tão importante nos dias de hoje. Todo mundo sente medo. O medo faz parte da vida humana porque nós o identificamos no momento em que nós sabemos que nós somos limitados. Há sempre uma expressão do medo onde há um limite. Nós aprendemos isso na vida prática, não é só na teoria. A teoria a gente vai escrevendo coisas, nós vamos lendo sobre isso, mas é na carne que a gente experimenta a força do medo. Você já deve ter experimentado muitas vezes. Quando você se sentiu pequeno diante da vida, diante dos acontecimentos, quando a vida parecia grande demais para caber dentro do seu coração. E aí você teve medo do futuro, do dia de amanhã, você teve medo das pessoas, você teve medo de você mesmo, você teve medo de enfrentar situações, você teve medo de cruzar fronteiras, de ir para outros lugares, de recomeçar um novo tempo. Você já teve medo de muita coisa.
Você tem medo no momento em que você vai educar o filho, medo de não fazer do jeito certo, de não ensinar de um jeito certo. Você tem medo de altura, você tem medo de coisas práticas. Todos nós temos medo. É universal. E não é nenhum problema ter medo. Há alguns especialistas que dizem que o medo faz parte do nosso processo de sobrevivência. A gente sobrevive na vida porque a gente sente medo, porque ele também nos ajuda a ter cuidado com as coisas. Mas ele pode se transformar no obstáculo para a nossa realização, quando eles são maiores do que nós. Quando ele começa a reger a nossa vida, o medo se transforma numa situação nociva. Ele vai nos impedir de alcançar muitas coisas, porque a gente teve medo de arriscar. A gente teve medo de ir além. E é sobre isso que hoje nós queremos falar. E é com muita alegria que hoje nós queremos tratar deste tema tão especial, tão necessário nos dias de hoje, uma vez que nós vivemos na época dos medos. Talvez seja uma consequência da vida moderna, desses tempos contemporâneos. Os medos que são próprios das grandes cidades, mas que também estão nas cidades do interior. O medo que atinge a todos nós e que precisa ser olhado de frente, para que na medida certa ele possa nos ajudar a alcançar os lugares para os quais verdadeiramente nós precisamos nos encaminhar. Aliás, padre, o senhor sabe que a recíproca é verdadeira, né? E eu acho que esse é um dos caminhos para diminuir os medos, é a gente ter amigos, né? É tão interessante que nessa criação do ser humano, Deus nos fez animais sociais, né? Ninguém é feliz sozinho. Então são esses afetos cotidianos, esse contato com o ser humano, essa confiança no ser humano, né? Que é tão bonito essa reflexão sobre a amizade, que isso ajuda a diminuir os medos. É muito bom quando a gente pode confiar em pessoas e pode contar com pessoas com as quais a gente possa conviver sem máscaras, né? Você pode chorar, você pode ficar triste, você pode contar os seus erros, os seus defeitos, e você sabe assim, olha, é meu amigo, ele gosta de mim. Eu não preciso subir num pedestal para falar com ele, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso me fingir de super-herói, falar que eu sou maravilhoso, né? Mas é meu amigo. Sou eu mesmo, né? Sou eu mesmo, como deveria ser assim na relação dos pais com os filhos, né? Eu tenho me preocupado tanto, padre, quando eu vejo esses pais que querem que os seus filhos estejam em primeiro lugar no pódio sempre. E ele imagina que o filho é a melhor pessoa do mundo, e aquele filho começa a ter medo por causa disso. Então eu tenho que fingir uma personagem que eu não sou. E eu acho, padre, aqui, na alegria de estar no seu programa, né? É tão bom a gente poder encontrar pessoas assim, né? Que gostam da gente como a gente é. Que quando a gente erra, gosta da gente. Quando a gente acerta, gosta da gente. Sabendo das nossas perfeições e das nossas imperfeições, né? Acha que é muito mais gostoso uma viagem no vagão de trem acompanhado do que sozinho. Com certeza. Que a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida é quando a gente não tem alguém para a gente dividir o que a gente pensa e o que a gente sente. Porque você pode muito bem estar acompanhado. Costumo dizer, Gabriel, que existem algumas mulheres que já dormem com seus maridos há muitos e muitos anos, mas elas são solitárias. Da mesma forma como existem maridos que também já dormem há muitos e muitos anos com suas esposas e ainda se sentem solitários. Porque é muito ruim quando você precisa avançar na vida, seja do ponto de vista afetivo, ou seja do ponto de vista intelectual, e nós não temos alguém que nos ajude a fazer esse avanço. Quando a gente percebe que a gente não evoluiu o que a gente poderia evoluir, porque nos faltou influência para essa evolução acontecer. E às vezes eu fico pensando que grande parte da origem dos medos está justamente nessa solidão ontológica, digamos assim, né? A solidão do ser mesmo. Quando eu identifico que na vida eu estou sozinho, quando eu não tenho alguém para dividir os meus sentimentos mais profundos, quando eu não tenho alguém para dividir os meus pensamentos mais ousados, digamos assim, aquilo que em nós ainda não está organizado o suficiente para vir para fora, e que se não passar pelo crivo de alguém, sai de um jeito errado. É isso mesmo, padre. Pensando no que você está falando, essa história de poder confiar no outro,
e ser autêntico e ao mesmo tempo não projetar no outro a nossa felicidade, né? Teilhard de Chardin, que é um existencialista contemporâneo, filósofo importante, ele dizia o seguinte, que o começo das frustrações da vida se dá quando a gente projeta em alguém ou em alguma coisa a nossa felicidade. Então assim, se eu, pai, projeto a minha felicidade no meu filho, vai ser difícil eu ser feliz. Não que eu não deva amar o meu filho, fazer sonhos para eles, tal, mas quando eu projeto a minha realização em alguém, é aquela mãe que não deu certo em algumas coisas na vida e sonha que a filha tenha que ser desse jeito. Esses dias eu vi num programa de televisão o desespero das mães para que as filhas fossem modelos, né? E uma mãe falava assim, eu sempre quis ser modelo, não deu certo, ela vai ser, né? Quer dizer, a menina não tem nem o direito de querer ser alguma coisa porque a mãe projetou nela. Então assim, quando eu projeto a minha felicidade em alguém, dificilmente eu vou ser feliz, ou em alguma coisa. A gente percebe assim que no cotidiano as pessoas se frustram muito porque pequenas coisas dão errado. Então eu queria comprar aquele carro, não deu certo. Eu queria fazer aquela viagem, não deu certo. Não que eu não possa fazer essas coisas, mas eu acho que esse sentimento de que eu sou menor do que essas coisas me faz muito mal. Porque eu estou vivendo a vida em função de uma pessoa que eu projetei ou de uma coisa. Santo Agostinho, né, quando faz aquela oração linda, né, ó tarde vos amei, ele diz desse Deus que estava tão perto e ele buscava tão longe. E eu acho que o sentido da felicidade é assim também. Ela está aqui dentro da gente. E a gente vai buscando longe. E quando a gente tem o hábito de reclamar, de achar que as coisas são ruins, não adianta. Você pode ter um castelo, você pode ter o que você quiser, que você vai ser infeliz. Porque lá dentro você não conhece ainda, né? Ficar ausente de si mesmo, né? Quando a gente está ausente de nós mesmos, a nossa busca fica tudo muito para fora e as nossas projeções são muito grandes. E a gente se infelicita muito no momento das projeções. O significado da cruz na vida de todos nós, acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida, e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo. Só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas, por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado. Eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 13h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira, não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura.
Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Que ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas me exigem muito, me retiram da minha rotina. Não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem. Ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim, minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário. Usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. Por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos. Os primeiros discípulos, todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo.
Sejam honestos. Aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre o quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro, todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele disse: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não.
Nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com esse homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar, de fato, o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida. Aquela que a gente percebe que a gente ama. Que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? São muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos
se soubermos a perda, se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje. Há muita coisa que precisa da nossa decisão. Decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que Ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar. É que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, esse dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira
Esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidar do seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas. Tantas coisas bonitas podem ser realizadas. Mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Porque o sofrimento é inevitável. Não tem como a gente dizer não vamos sofrer. Mas à medida em que a gente vai colocando sabedoria na dinâmica da nossa vida, o sofrimento ele vai se tornando pedagógico em nós. A gente começa a aprender com ele. E até para enfrentar o sofrimento a gente precisa dessa disciplina diária. Até mesmo uma certa paciência, né? Sem a paciência, sem entender que o processo é um dia de cada vez, a gente não consegue superar. O luto, ele é um processo humano, inevitável, que Deus não pode tirar de nós. É sempre desafiador a gente pensar nisso, né? Porque às vezes a gente tem uma visão muito ingênua de que Deus vai nos privar do sofrimento. Eu acho que é igual o corte. Depois que a gente é cortado, a carne precisa viver o processo da cicatrização. Deus não tem como ter. É difícil ficar dizendo isso, né? Deus não tem, parece que nós estamos colocando limite à sua ação. É que nós, enquanto criaturas, nós vivemos um processo que precisa ser respeitado. Deus não invade as nossas regras. Deus não quebra as nossas regras. Então, se eu corto a mão, viverei o processo da cicatrização. Acreditar em Deus não retira de mim, claro, o direito de pedir a Ele que me ajude a viver o processo da cicatrização. Mas Deus não vai cicatrizar por mim o que eu preciso cicatrizar. Então é nessa hora que nós precisamos buscar também recursos humanos, pessoas que nos amam, mesmo porque essa ação sobrenatural de Deus em nós, ela passa também pelas situações naturais. E Glaucia, esse momento de sofrimento tão agudo, ele carece de ser vivido em boa companhia. Por isso que os grupos de terapia são tão saudáveis na vida de pessoas que precisam superar tragédias. Vejo muito isso pelo Brasil afora. Grupo de mães que perderam filhos, que geralmente nascem de iniciativas assim, né? Na tentativa de administrar uma dor, eu me junto àquele que está tentando fazer a mesma coisa. Os iguais se aproximam. A dor em comum
é o ponto de partida e o ponto de chegada daquele encontro. E é tão interessante quando nós identificamos que esses grupos, eles vão sendo alimentados, eles vão sendo nutridos pela própria vontade de superar. Eu quero superar a minha dor, sinto que a dinâmica terapêutica me ajudou a dar passos na direção dessa superação, então eu quero que a outra pessoa viva o mesmo que eu consegui viver. Está me fazendo bem, quero que lhe faça também. Sei exatamente o que você está passando agora, os primeiros meses são assim mesmo, diz aquela que já está há 3 anos de sua tragédia. O primeiro mês, o segundo é assim mesmo. Ela já conhece o processo, porque ele é normativo. O que é processo normativo? O que acontece dentro de uma norma, é para todos. Eu não tenho como sepultar o meu pai hoje e amanhã estar trabalhando como se nada tivesse acontecido. A não ser que eu não tivesse nenhuma ligação com ele. Mas o luto, a organização do luto, é processual. Tem a fase da negação. Não é possível que isso aconteceu. E ficamos um tempo, alimentando essa negação. Até o momento em que a alma cansada se rende e aconteceu. Aí vem a revolta. Revolta-se contra Deus, contra todos. Depois, o tempo, esse pedagogo, se encarrega de soprar um vento que vai retirando um pouco a poeira da mágoa, do ressentimento. A dor vai ficando mais suportável. A gente começa a unir uma peça a outra e a gente percebe que não foi Deus que matou o nosso filho, que a vida é assim mesmo, as tragédias acontecem, mesmo quando Deus não quer que aconteça, porque muitas vezes nós somos negligentes na parte que nos cabe do milagre da vida. Eu sempre dou esse exemplo, Minha irmã foi morta num acidente de ônibus, o ônibus tombou, um objeto pesado que não deveria estar sendo transportado no bagageiro caiu em cima dela, perfurou-lhe o peito e matou na hora. Eu vou dizer que isso foi vontade de Deus? Só para me entorpecer um pouquinho? Não. A gente pode morrer antes da hora, sim. É só a gente descuidar. É só a gente não fazer a parte do milagre que nos cabe. Foi uma negligência humana. Você acha que Deus iria projetar a minha irmã, uma mulher tão bonita, tão cheia de sonhos, tão cheia de futuro, para morrer de maneira tão trágica? Posso estar errado, mas na minha compreensão, Deus nos projeta para que a gente morra velhinhos na cama, depois de ter vivido uma vida muito boa, feliz. Se eu que sou marcado pelo pecado, jamais iria querer dar um destino deste ao meu filho, vou criar esse filho aqui porque eu quero que ele morra de acidente. Não. Você tem o direito de ter as suas compreensões, de ter feito uma leitura daquela passagem que diz lá, que nenhum cabelo da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Você pode ter a sua... Eu lhe respeito. Mas com toda sinceridade, toda vez que eu estou diante de uma interpretação que coloca Deus como cruel, eu me nego a acreditar. Eu me nego a acreditar que a Escritura queira dizer isso mesmo. Eu quero ter cada vez mais a iluminação do Espírito Santo para caminhar na compreensão de um Deus amoroso, que é o que Jesus me revela. Então, um Deus que fica justificando as tragédias do mundo, não. Então, mas num primeiro momento nós temos, às vezes, necessidade de acreditar que foi assim, porque foi vontade de Deus. Talvez por uma imaturidade espiritual, uma imaturidade humana. Mas depois, com o tempo, é tão bom a gente ficar livre disso. A gente sentir que Deus não é culpado. A gente alforriá-lo das tragédias. Porque às vezes este é um comportamento que gera o ateísmo. Se eu acredito num Deus que é pior do que eu, e fico tentando ensinar isso aos outros, isso não passa pelo filtro da inteligência do outro, ele recusa inconscientemente o Deus que eu apresento. Sabe? Porque às vezes acontece isso, Eu tenho que abrir mão da minha inteligência para acreditar em Deus? Não.
Eu quero crer com muita consciência, eu quero crer com todos os meus recursos aguçados. Essa história de que Deus mata a gente no trânsito, porque chegou a nossa hora, eu não consigo entender. Agora, posso compreender que aquela negligência humana se torna para mim um ponto de reflexão para ajudar a orientar a minha conduta daqui para frente, porque é tão natural isso em nós, né? Você que quando deu à luz, você que me assiste, que é mãe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você olha para o seu filho, você consegue em alguma hipótese do seu amor, querer um futuro trágico para ele? Não. Mas por que a gente pensa isso de Deus, então? Quem nos desvirtuou para que nós tivéssemos a coragem de atribuir uma monstruosidade dessa a Deus? Se você escuta isso, que Deus quis aquela tragédia, não soa estranho para você? Não parece que nós estamos dando crédito a uma fé que encurralou Deus dentro de um contexto de crueldade que não o pertence? Como é que a gente vai se deparar isso com essa história que o Evangelho nos apresenta o tempo todo, Deus querendo a vida? Se escolhes, né? Em Êxodo já tem essa passagem que depois é trazida de outra forma no Novo Testamento. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. É o conselho da Sagrada Escritura. Vamos optar pela vida. Mas então vamos libertar Deus dessas cadeias cruéis que nós o colocamos. Não há necessidade disso. Eu, quando não sei o que falar, eu fico calado. Falar idiotices em nome de Deus? Quantas vezes eu precisei estar nos velórios de mães sepultando seus filhos? Eu não tenho coragem de abrir a boca para poder qualquer coisa, para dizer qualquer coisa que venha entorpecer ou fazer uma propaganda negativa de Deus naquela hora. Melhor a gente dizer, é mistério. Não sabemos compreender. Estamos sofridos e pedimos a Deus que neste momento nos ajude a sofrer. É isso, Glaucio. Vai permitindo que a mão de Deus seja delicadamente colocada nas suas, assim, ó, da mesma maneira como um amigo precisa de uma mão amiga lhe segurando no momento da dificuldade. Permita que Deus lhe ofereça isso. Pode ser que Ele não lhe dê a resposta hoje, mas Ele lhe dá a sua mão. E posso lhe dizer uma coisa? Entre receber a resposta de Deus e receber a sua mão, eu prefiro receber a sua mão. Porque eu sigo sem saber por que aconteceu. Mas eu sigo em paz. Porque comigo é assim, o tempo todo. O tempo todo, na minha experiência de ser quem eu sou, eu preciso lidar com realidades obscuras do meu temperamento, do temperamento do outro, da minha vida, da vida do outro. Eu não tenho resposta para tudo. Agora eu descubro no meu dia a dia aquilo que pode ser desvendado para me ajudar a ser melhor, para me ajudar a superar, para poder ultrapassar o contexto do convencional, daquilo que eu já achei de mim, sabe? E ir buscando a minha melhor versão, tendo cada vez mais esse Deus livre desses fardos horrorosos que nós colocamos sobre Ele. Foi a vontade de Deus aquela tragédia. Deus quis assim. Eu acho que não precisamos ficar fazendo isso para a gente poder acreditar. Sabe, é mais maduro da nossa parte, é mais honesto a gente assumir a responsabilidade e a gente enfrentar o processo. A cura que vem aos poucos. A alma está ferida? Está sentindo que está incômodo? Preste atenção naquilo que lhe incomoda. Preste atenção naquilo que está ferido. Crie ritual de cura.
Engraçado, gente, o próprio Espírito nos diz o que a gente deve fazer. O luto não é outra coisa senão o processo de ouvir a voz do Espírito em nós, nos dando até a dar o direito da revolta. É humano? Deus não vai nos privar do que é humano. Agora, a minha vida espiritual vai me dando consciência disso. E você vai galgando os degraus dessa superação. Isso é fazer o que Tiago estava dizendo na carta. Viver a provação, viver a luta, certos de que uma vitória nos espera. Ninguém fica desamparado depois de ter combatido o bom combate. Porque o reconhecimento a gente experimenta na alma. Não é de fora. É a satisfação que a gente tem de ter feito o que deveria ter feito. De ter agido como deveria ter agido. É isso que vale. Ao final de tudo é isso que vai contar. A coroa da vitória, a coroa da vida, é essa satisfação que experimentamos interiormente de estarmos no caminho certo. O que eu lhe desejo? Que você tenha coragem de mexer na estrutura da sua vida, modificar o que você precisa modificar, disciplinar-se no que você precisa disciplinar-se, para que você tenha direito de desfrutar de uma vida de qualidade aqui. A eternidade é consequência. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A semana que vem, se Deus quiser. Se eu tenho um ciúme que me prejudica nos meus relacionamentos, tem ciúme dos meus filhos, tem ciúme dos meus amigos, do meu esposo, da minha esposa, do namorado, da namorada, toda relação ciumenta, ela pode ser uma relação pecaminosa. Por quê? Porque ela nos priva de viver o bom do relacionamento. Nós sabemos, por A mais B, que onde há ciúme não há paz, a pessoa não fica tranquila. Ela está o tempo todo ali querendo descobrir o que o outro está fazendo, com quem o outro está. A gente fica investigando por onde puder. Isso não é paz. O bom do relacionamento é quando você estabelece uma relação de confiança. Eu sempre tive isso com a minha mãe, por exemplo. Nunca observei na minha mãe um ciúme de mim. Desde menininho. E eu acho bonito que ela tem uma generosidade muito grande que a faz sentir-se feliz toda vez que ela vê que alguém me ama e cuida de mim. Diferente de algumas mães que têm um verdadeiro pavor de pensar que alguém possa fazer pelo filho o que ela não está fazendo. Isso é egoísmo, por isso é pecado. O meu ciúme pode me fazer ser uma pessoa egoísta, porque ao invés de me alegrar com o que o outro está recebendo, porque não sou eu que estou dando, aí não presta, não é bom, começo por defeito, começo a achincalhar aquela pessoa, só porque ela está fazendo por alguém que eu amo, o que naquele momento eu não posso. Ou até mesmo porque naquele momento eu não estou presente. Então veja como o pecado pode ser fonte de pecado. Ou melhor, veja como o ciúme pode ser fonte de pecado, porque ele pode nos fazer assumir posturas egoístas. Eu tenho ciúme dos meus amigos, então eu fico chateadíssimo quando eu sei que ele está com outras pessoas que não é comigo. Então significa que eu não tenho um amor o suficientemente grande por aquela pessoa a ponto de me alegrar com as alegrias dela. Que bom que ela está tendo outros amigos além de mim. Que bom que ela está sabendo comemorar a vida com outras pessoas e eu continuo tendo o meu lugar. Então, por causa do ciúme, a gente constrói uma morada de pecado, que é o egoísmo. O ciúme em si, ele nem é pecaminoso, né? Se você for pensar. Ciúme é uma reação imediata
que nós podemos ter, que é fruto da nossa insegurança, do nosso medo, que pode nos colocar em insegurança em relação àquela pessoa. Mas isso pode virar pecado. De repente eu tenho ciúme do meu amigo com aquela outra pessoa. O que eu vou fazer? Vou diabolizar aquela outra pessoa para eu me sentir confortável com o ciúme que eu tenho, para eu achar que eu tenho razão. Eu vou começar a colocar aquela pessoa numa perspectiva diabólica. Porque eu tenho ciúme do meu amigo, então eu vou diabolizar os outros amigos dele, inventar histórias, dizer que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, tudo porque nós queremos arrancar aquele amigo nosso daquela nova amizade. Isso é muito comum em mães que começam a colocar 1000 defeitos nos genros ou nas noras que os meninos e as meninas começam a namorar. Porque nós ficamos inseguros, temos medo de perder os nossos filhos. Então, esse pecado, ele começa assim, de um sentimento natural em nós, que se a gente não... Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha ruir com a realidade. Então vai imaginando, que vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos, e tudo que o outro escreve ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Às vezes, porque estamos movidos por ansiedades que nos predeterminam, transformamos o que o outro nos disse naquilo que gostaríamos de ouvir. Por que a gente faz isso, né? É tão comum. Às vezes o outro nos diz alguma coisa
e a nossa ansiedade é tão grande que nós já transformamos o que o outro nos diz naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Ou então naquilo que nós imaginaríamos que o outro nos diria, né? O que também é um erro, que a gente coloca o outro dentro de uma prisão, impedindo-o de ser quem ele é e, inclusive, de dizer o que ele diz. O nosso entendimento nos trai. Por isso que é preciso muito discernimento, muita lucidez, para que a gente não fique alimentando dentro de nós esses processos viciosos de transformar o que o outro nos disse naquilo que nós gostaríamos de ouvir. Uma pessoa apaixonada, por exemplo, tende a ler, a escutar tudo que o outro fala, tudo que o outro escreve, a partir daquilo que está interessando a ela pensar. Como se fosse uma forma de proteção, né? Para que aquilo que a pessoa tanto deseja não venha a ruir com a realidade. Então vai imaginando e vai construindo aquele castelo de areia, de sonhos. E tudo que o outro escreve, ela acha que é para ela, e tudo que o outro fala, ela acha que foi para ela. Cuidado. O outro tem o direito de dizer muitas coisas e aquilo não ser para nós. Não nos sintamos o centro do mundo de ninguém. É muito pretensioso. Já aconteceu muito isso na minha vida, por ser um homem público. Quantas vezes eu publico, né? Textos, frases, e a pessoa acha que eu estou mandando recado. Oh, meu Deus. Eu, com a oportunidade que eu tenho de dizer o que eu digo para tantas pessoas, eu que tanto prezo por dizer a verdade a quem precisa ouvir, por que eu vou usar de uma rede social para mandar recado para alguém? O que pode acontecer é que, de acordo com um fato, como consequência daquele acontecimento, eu tenha ficado chateado e refletido sobre isso, escrevo um tempo depois. Eu nem gosto de escrever muito próximo do acontecimento para não dar essa impressão. Mas não, o outro tem o direito de saber da maneira mais direta. Então, tudo aquilo que a gente precisa dizer, nós precisamos dizer. Mas então, deixemos de imaginar que o outro está dizendo isso ou aquilo. Permitamos que a palavra nos diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E o que a gente imagina, porque estamos ansiosos, que tudo isso caia por terra, para que o outro possa nos dizer o que de fato ele disse, e não aquilo que gostaríamos de ouvir. Porque temos tanta ansiedade e porque até tememos esperar. Gente, a espera, ela é, sem dúvida, um momento da vida em que a gente corre o risco de pensar que a gente não está vivendo. Que é como eu dizia ali. A espera, ela se contextualiza entre o passado e o futuro. Não é assim? Porque eu estou aqui no meu momento presente, mas o meu coração está recheado de esperas. Como é que eu posso fazer essas esperas ficarem ao meu favor? Como é que eu faço para não ficar vivendo o momento presente, cheio de situações que me fazem esperar e que me fazem perder o vínculo com a história, com o momento presente? É justamente o momento em que eu começo a trabalhar naquilo que eu espero. Pode parecer estranho isso, né? Como é que eu vou construir a espera? Como é que eu vou trabalhar naquilo que eu espero? Olho para aquilo que eu espero e descubro o que daquilo que eu espero pode ser feito hoje. Porque felicidade não cai do céu. Não é assim? Não é assim que a gente aprendeu desde pequeno? Que se a gente quiser ser feliz, a gente tem que correr atrás? Pois é. Todos os dias, aquilo que nós esperamos pode começar a acontecer através de um gesto, de alguma coisa que você possa ajudar a concretizar as esperanças. E eu sei que dentro da linguagem mística, religiosa, muitas vezes nós dizemos isso: eu espero em Deus.
Tem a música da Eliana, né, Ribeiro, né? Espera no Senhor. Como é que a gente espera no Senhor? Percebendo no agora da minha vida aquilo que Deus me entrega para que eu possa realizar. Engraçado, eu dou isso como um testemunho meu. Eu nunca fui de correr muito atrás das coisas, mas eu soube aproveitar bem cada oportunidade que me foi dada. Claro, eu sou ansioso? Sou naturalmente ansioso. Se eu pudesse, eu queria que as árvores da minha casa já estivessem todas do tamanho desse estúdio aqui. 10 metros de altura. Então eu tenho dificuldade de plantar uma. Hoje eu estava na internet, digitei assim no Google: árvores que crescem rápido. E depois que eu digitei, eu mesmo fiquei rindo sozinho. Eu descobri uma árvore, Christian, que chega a 6 metros de altura em 1 ano. Não é maravilhoso isso? É a solução para os meus problemas, porque eu gosto de árvore. E se eu pudesse, eu reflorestaria o mundo. Todo lugar que eu vejo árvores cortadas, eu sofro. E aí eu fiquei rindo com a minha ansiedade em querer que as árvores cresçam depressa. Fiquei pensando, meu Deus do céu, e essa bendita dessa árvore que cresce depressa? Eu vi que ela só é para reflorestamento. Será que eu posso ter uma dessa na minha casa, né? Será que ela não vai criar essas raízes perigosas e que vão quebrar a casa da vizinhança toda? Aí fiquei ali, naquela minha ansiedade de querer árvores crescidas ao meu redor, porque eu tenho necessidade de verde, eu tenho necessidade de vida do meu lado, tenho necessidade de passarinho pousando, eu tenho necessidade disso. Por isso que eu gosto dessa vida rural. Sou moderno, sou contemporâneo, vivo na cidade, mas eu confesso que eu gosto da roça. E aí estava lá lidando com a minha ansiedade e pensando, meu Deus, mas como é que na vida a gente pode conciliar aquilo que a gente quer com aquilo que a gente já tem? E aí a gente tem que entrar dentro do contexto da misericórdia, não é? Eu preciso ter a paciência com as outras criaturas que não têm a mesma velocidade do meu sonho. E essa adequação é uma questão de maturidade, minha gente. A gente não consegue isso da noite para o dia, mas tem que ser um exercício cotidiano. Eu preciso o tempo todo olhar para as minhas árvores pequenininhas lá e acreditar que elas vão crescer. Outro dia até tive uma alegria muito grande. Quando eu era seminarista, eu plantei uma árvore no seminário de Lavras. E durante os 3 anos que eu morava lá em Lavras, eu regava aquela árvore religiosamente. Eu dava um jeitinho de ir lá, ligava uma mangueira, só ela, as outras não. Porque o que eu identifiquei? Que a minha árvorezinha, aquela que eu tomei um gosto por ela, que eu tinha uma identificação com ela, era a mais frágil de todas. E aí eu olhava para aquela árvore como se fosse uma pessoa precisando de... porque eu sempre fui meio louco assim, né? Já até contei que eu já achava a Kombi um carro triste, né? Que meu pai tinha uma Kombi, aquela dos olhinhos tristes, que eu conversava com ela, que eu explicava para ela que ela era mais feia que a outra, que tinha os olhos mais abertos, disse que ela era muito especial para nós. Então sempre fui meio louco. Conversava com os carros que meu pai tinha, achava que eles estavam entendendo tudo que eu estava dizendo. Então eu naquela época já tinha essa mania de achar que existia uma sensibilidade ali, que se eu conversasse com ela, estaria entendendo o que eu falava, né, tudo. Então eu dizia, olha, você está mais fraca que as outras, mas eu acho que vai dar certo, né? Você vai crescer, você vai ficar bonita. E eu estou trazendo aqui a água para te ajudar. Então essa minha postura foi durante quase 3 anos, tendo o cuidado e olhando sempre aquela árvore que durante aquele tempo que eu estava lá não me animou muito não. Ela continuou muito fraquinha, muito petitinha. E depois de muitos anos, quase 20 anos depois, eu volto. Quase não, 20 anos depois, eu volto ao seminário de Lavras. E a primeira coisa que eu quis fazer foi ir aonde estava a bendita da árvore que eu gostava tanto e que eu tinha o desejo de ver crescer. E qual foi a minha surpresa? Aquela árvore estava imensa, bonita. E eu fiquei tão emocionado com uma coisa pequena e bobinha, né? Que falou tanto ao meu coração, porque naquela árvore eu identifiquei justamente essa paciência que a gente precisa ter com o tempo das esperas. Aquilo que eu espero, que ela seja uma árvore grande,
vistosa. Mas eu preciso entender que ela tem um processo. A vida é assim, minha gente. E as nossas ansiedades estão diretamente ligadas a essa incapacidade de permitir que cada coisa cresça ao seu tempo. Que a vida tem regras. Que até as pessoas têm regras. Ontem uma pessoa me perguntou no Twitter: padre, o que eu faço com um amigo que eu magoei e que agora eu estou querendo pedir perdão para ele, mas ele não quer nem me receber? Espere o tempo dele. As pessoas têm o seu tempo. Não adianta você querer invadir a casa dele e querer que ele escute agora o que ele não quer ouvir. A vida é assim. Mais cedo ou mais tarde essas amarras caem, você vai voltar a olhar com naturalidade para o outro, o perdão acontece naturalmente. Agora, se você força, você corre o risco de prejudicar ainda mais o que você quer que aconteça. E é por isso que até o empenho para a realização do sonho tem que passar pela moderação. Tudo na vida, minha gente, é uma questão de equilíbrio. Tem aquela música que a Leila Pinheiro canta, né? Tudo é uma questão de momento. Aí ela vai falando, manter a espinha reta, o coração tranquilo. A música que ela canta fala justamente disso, da necessidade que você tem de manter o prumo, de manter o equilíbrio, de você dosar bem o passado, o presente e o futuro, para você viver bem. Nós não somos ingênuos de pensar que nós podemos viver só do presente. Isso seria limitar a experiência humana. Eu não sou um adepto de limitar a experiência humana. Eu acho que quanto mais a gente puder qualificar a experiência humana, melhor. Então, o ser humano qualificado é aquele que está no tempo presente, com capacidade de olhar para o seu passado com sabedoria e também olhar com esperanças para o seu futuro. E aí você identificar que aquilo que você quer carece de tempo para amadurecer. Seria tão melhor se todos nós soubéssemos viver essas esperas. Seria tão mais interessante se nós pudéssemos ter a capacidade de esperar pelo outro, né? Ou de identificar o momento de avançar, ou o momento de parar, de esperar, ou até de retroceder um pouco. Que a vida é assim, minha gente. Às vezes, quando você avança demais, você corre o risco de entrar em territórios que ainda não são seus. E aí causa estranheza a você mesmo. Quantas vezes eu já vivi isso? A minha ansiedade me levou a ocupar um lugar que ainda não era para mim. Poderia até ser no futuro, mas não era ainda. Não era o momento exato. E porque eu quis avançar, eu acabei prejudicando a realização daquele sonho ou a concretização daquela espera. Então viver o período das esperas e você saber identificar qual é o desejo de Deus para você, preste bem atenção no seu presente e veja o que nesse presente você já pode fazer para antecipar o seu futuro ou para preparar a realização das suas esperanças. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe para fortalecer o canal. Inscreva seus pedidos de orações nos comentários.